Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E neste vídeo de hoje nós vamos contar a história dos Carpenters. Exatamente, essa dupla sensacional que eu tenho certeza absoluta que você já ouviu alguma música, você já se emocionou ouvindo alguma coisa dos Carpenters, principalmente na voz da Karen Carpenter. Exatamente. Por isso, eu peço a você para ir até o final do vídeo e não se esqueça de dar um like e, se você não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva, ok? Então vamos lá. Pois bem, vamos lá. Richard Lynn Carpenter, nascido no dia 15 de outubro de 1946. Karen Anne Carpenter, nascido no dia 2 de março de 1950, ambos nascidos na cidade de New Haven, no estado de Connecticut. Seus pais eram o Sr. Harold e a dona Agnes. Família tradicional americana. Em 1963, eles se mudaram para a cidade de Downey, próximo ali a Los Angeles, na Califórnia, em busca de melhores oportunidades. Lá se descobre que o filho Richard tinha inclinação para a música e cedo ele se torna um prodígio no piano. Já a irmã Karen não parecia interessar-se por música inicialmente, e sim por esportes. Ela passou a frequentar então a Downey High School aos 14 anos, e foi aí que ela teve o seu primeiro contato com a música ao ver um colega tocando bateria. Passou então a se interessar pelo instrumento e descobriu que, por insistência do colega, a família acabou comprando uma bateria para ela, Bom, e aí tudo começou meio que por acaso. Em 1966, ela tinha 16 anos, quando o Richard, ao piano, foi acompanhar um teste de lá uma vocalista no estúdio do então baixista e produtor Joe Osborne, E a Karen o acompanhou. E lá pelas tantas, alguém pediu que ela cantasse alguma música qualquer, E quando ela abriu a boca, quando ela abriu a voz, todos ficaram encantados com o timbre vocal da garota. E de cara, o Joe Osborne ofereceu um contrato para um disco simples. Esse disco, inclusive, foi gravado com 2 músicas, que eram, inclusive, de autoria do Richard. Detalhe, ela tinha apenas 16 anos, como eu disse, Nesta época, ela já estava matriculada na Universidade da Califórnia, lá em Long Beach. Porém, a gravadora do Joe logo faliu, deixando a Karen a ver navios, sem lançar o tal do disco. Então, o irmão mais velho resolveu convidar um baixista amigo deles, o Yas Jacobs, e formar um trio de jazz instrumental, O Richard iria ao piano, ela na bateria e o colega lá no baixo, Seria o Richard Carpenter Jazz Trio, Que inclusive ganhou um concurso de bandas no Hollywood Bowl, mas a RCA, que estava patrocinando o concurso, não levou muita fé no trio e não os contratou, Eles então se juntaram a 4 outros amigos estudantes de música lá da Universidade da Califórnia e formaram agora um sexteto chamado Spectrum, Eles performaram juntos durante um bom tempo, fazendo apresentações em clubes, bares, etc, mas não conseguindo gravadora, eles acabaram se dissolvendo, E o Richard resolveu então voltar a ser uma dupla com a irmã, Ele no piano e a Karen na bateria, e ambos cantando ali nos vocais. Bem, ela conseguia cantar magistralmente e também tocar, Bom, 1969, 3 anos depois daquela surpresa lá no estúdio do Joe Osborne, quando ela tinha apenas 16 anos, agora ela já estava com 19, e a dupla de irmãos foram então contratados para tocar numa festa, no lançamento de um filme, cuja estrela principal era a consagrada cantora e atriz Petula Clark. Era bem consagrada, muito famosa naquela época, Bom, esta, impressionada com a voz da Karen, resolveu apresentá-los aos irmãos diretores da gravadora A&M, que os contratou imediatamente no dia 22 de abril de 1969. Na época,
por ter apenas 19 anos, ela nem pôde assinar o contrato, né, ficando isto a cargo dos pais. Então, finalmente, eles lançam o primeiro disco, Offering, que já veio com várias músicas do Richard e também com a música Ticket to Ride, dos Beatles, que foi um mega sucesso, né? E, inclusive, o disco mudou de nome, em vez de Offering, acabou se tornando Ticket to Ride, exatamente, né? Bom, em 1970, ela vem com o estouro da música Close to You, que você vai ouvir um pouco aí, né? Os irmãos Carpenters atingiu assim os primeiros lugares nas paradas americanas, né? Inclusive seguido por uma outra música, Where Earth Loves Began, né? Eles começaram a tomar conta das principais paradas, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, Japão, né? Onde inclusive eram endeusados, né? E todo o mundo afora, né? Nos anos seguintes, 1971, 72, 73, a dupla permaneceu nas paradas de sucesso e nunca mais saíram, né? Venderam nada mais, nada menos do que mais de 7 milhões de discos apenas nos Estados Unidos, né? E no início dos anos 70 ao início dos anos 80, eles se transformaram nos verdadeiros queridinhos da América. Tanto que em 1973 foram chamados para se apresentarem na Casa Branca para um encontro entre o presidente Richard Nixon e o famoso chanceler alemão Willy Brandt, né? A música produzida pela dupla e capitaneada pela bela voz de contralto da Karen Carpenter se tornou obrigatória em qualquer evento corporativo, esportivo, familiar e onde quer que se precisasse de ouvir uma boa música, né? Mas para se manter no topo foi necessário muito sacrifício por parte de ambos. Com a agenda sempre lotada, pouco tempo para dedicar-se a si próprios, eles ainda receberam algumas críticas, né, que classificavam as suas músicas, as suas baladas como excessivamente românticas e melosas e doces. E realmente eram, né? Eram, não são até hoje, né? Porém, enquanto isso, a indústria fonográfica os premiavam com nada mais, nada menos do que com 3 prêmios Grammys durante esse período, né? Bom, mesmo assim, eles ainda tentaram aventurar-se assim, por outros gêneros musicais, como o pop rock, né, e o calypso latino, que não obteve muito sucesso, né? Na realidade, as baladas românticas e a doçura foi mesmo a marca registrada da dupla, e é isso que as pessoas queriam ouvir. Como eu disse, às vezes o sucesso tem o seu preço, né? O excesso de turnês, as longas sessões de gravações em estúdio, as viagens, os programas de TV e o estresse tradicional nesses casos acabaram levando a Karen a uma anorexia nervosa e se manifestou pela primeira vez em 1975, quando ela, enfraquecida, abatida, magra e quase acabada, foi obrigada a cancelar uma série de apresentações no Japão e no Reino Unido. Enquanto o Richard acabou desenvolvendo uma dependência de soníferos que começou, inclusive, a afetar o seu desempenho. Tanto que em 1978 e 79, eles tiveram que cancelar várias apresentações, pararam tudo, e o Richard foi parar numa clínica de recuperação, onde ficou internado meses. No entanto, a Karen, que se sentia bem, resolveu trabalhar um disco solo enquanto o irmão se recuperava, né? O álbum chamado de Karen Carpenter acabou não sendo lançado na época, né? E acabou só em 1996, 16 anos depois é que foi feita a apresentação desse disco, né? Bom, com a recuperação do irmão, ela então resolveu fazer um novo disco com ele, chamado de Made in America, que foi lançado em 1981, foi o último disco deles juntos, né? E neste período ela já estava casada e aparentemente, apenas aparentemente bem, né? Ela havia casado no ano anterior, em 31 de agosto de 1980, com um empresário lá, incorporador imobiliário chamado Thomas James Burrich.
Foi um casamento cheio assim de pompas e circunstâncias, lá no salão nobre do hotel Beverly Hills, exatamente, o mesmo hotel onde inclusive a Whitney Houston acabou morrendo na banheira em 2012. Vou deixar o card aí do vídeo da Whitney Houston que você vai gostar, tá bom? Entra aí. Bom, sobre o casamento, pouco tempo depois, a Karen Carpenter descobriu que o maridão, o Thomas, que já tinha um filho de 18 anos, era divorciado, havia feito uma vasectomia e, nesse caso, não poderia ser pai, não poderia ter filhos. E ele acabou, inclusive, se recusando a reverter essa situação, né? Então, ela acabou ficando muito decepcionada, muito chocada, triste, pois ela gostaria muito de ser mãe, como toda mulher, né? Além disto, conta-se que o marido, o Thomas, a maltratava constantemente, inclusive chamando-a de magrela, de saco de ossos, entre outras coisas. Tanto que, 14 meses depois, em outubro de 1981, ela pediu o divórcio, né? Estas situações fez com que a anorexia nervosa da Karen se agravasse e no início do ano seguinte, 1982, ela foi a Nova York buscar tratamento com o famoso psicoterapeuta. Sentindo-se melhor, ela voltou a Los Angeles disposta a retomar a carreira que tinha dado um bom tempo de parada, né, ao lado do irmão. Nesse período, conta-se que ela ganhou 5 quilos de sobrepeso, o que fez com que aumentasse os danos ao seu coração já enfraquecido pelos anos de dietas e abuso do uso de laxantes e de um xarope chamado Ipecap, que era um forte emético usado para produzir vômitos. Em todos estes anos, ela sofria a anorexia nervosa e a bulimia. Daí, em 4 de fevereiro de 1983, aconteceu, então, aquilo que ninguém gostaria que acontecesse a uma pessoa tão jovem e tão querida, né? A Karen se encontrava na casa dos seus pais e quando sofreu uma parada cardíaca, os paramédicos a socorreram e levaram ao hospital da cidade, o Memorial de Downey, onde teve a sua morte declarada, né? Aos 32 anos de idade apenas, né? A morte da doce e jovem cantora foi um baque na música romântica em todo o mundo. Após a morte da Karen, o Richard continuou a produzir canções da dupla. Vários álbuns foram lançados, né? Inclusive um chamado Voice of the Heart, a voz do coração, ainda com a voz dela, né? Foi lançado, inclusive, no final de 1983. No ano seguinte saiu mais um disco de Natal, né? Em 1987, o Richard lança um álbum solo com a participação da Dionne Warwick, e a música When Time Was All We Had foi feita em homenagem a Karen, né? Após a sua morte, foram produzidos vários filmes e documentários contando a história dos Carpenters, né? E especialmente da Karen. Várias biografias foram publicadas. A mais famosa se chamou A Little Girl Blue, né? Garota Azul, Pequena Garota Azul. Teve o prefácio da Dionne Warwick, né? O qual o New York Times chamou de o livro mais triste da história do pop. A discografia dos Carpenters é composta de 10 álbuns de estúdio, sendo Ticket to Ride, o primeiro em 1969, e Made in America, o último em 1982. 4 álbuns póstumos com a Karen foram publicados. Um álbum solo que ela fez em 1980 também foi publicado e lançado somente em 1996, 16 anos depois. Bem, o funeral da Karen Carpenter foi na Igreja Metodista de Downey. Agora, eu tenho uma notícia interessante para você que é fã dos Carpenter, né, que é fã principalmente da Karen Carpenter. Vai ser realizado um show especial, na realidade, um tributo aos Carpenters no Vivo Rio. Para quem é do Rio de Janeiro, vai ser interessante, né? Inclusive, esse show, esse tributo, já era para ter sido realizado ano passado, devido a essa questão da pandemia, foi transferido agora em 5 de dezembro, lá no Vivo Rio. Se você quiser mais informações, você liga lá, né? Tem uma cantora chamada Vania Evans, que, segundo dizem, é perfeita a voz dela, o timbre vocal é basicamente o mesmo da Karen Carpenter, e ela vai estar lá fazendo esse show no dia 5 de dezembro,
entra aí em contato lá para o Vivo Rio, se informa que de repente vale a pena. Eu pretendo ir, né? Portanto, é isso aí, gente. Mais um vídeo, mais uma história assim que não é de um final feliz, né? Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo, é um pouco longo. E se você gostou, não esquece de dar o seu like aí, né? E não se esqueça, então, de se inscrever também no nosso canal, beleza? Um grande abraço para você, então, e até o próximo.